queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio SafCast. Esse podcast para falar sobre empreendedorismo no direito, como você consegue fazer mais dinheiro com a sua advocacia e como você cria um escritório de fato que vai te possibilitar ter liberdade. Mais uma vez recebendo ele de co-host, nosso querido Gabriel Avelar. Seja bem-vindo, meu irmão. Muitíssimo obrigado, Marcelo Saf, por mais uma vez me recepcionar aqui nesse incrível podcast. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Espero poder colaborar aí. Com certeza, sempre colabora, meu irmão. Tamo junto. Vamos lá, mais um. E hoje a gente vai receber uma querida aluna nossa, que tem se destacado muito lá dentro do grupo. Ela que é graduada pela Faculdade Damásio IBMEC e pós-graduada pela Faculdade Damásio em Direito Civil e Empresarial. Seja muito bem-vinda, Carolina Gouveia. Carolina Gouveia. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Assim, agradeço muito essa oportunidade e vamos lá conversar. Vamos lá, vamos contar um pouquinho da sua história. Carol, conta pra gente, quem é a Carol hoje como advogada? O que você faz? Sua advocacia é pautada em quê? Conta pra gente, você tem escritório, como é que é? Vamos lá. Hoje eu tenho um escritório, Galhardi Gouveia Advogadas, com uma sócia. Tenho uma assessoria que a gente chama de Migrabra, então é uma assessoria de imigração voltada para todo imigrante no Brasil. E eu comecei lá atrás, né, fazendo a faculdade, eu trabalho desde os 15 anos. Quanto tempo você tem de formado? Desde 2017. 2017, então Isso. tem 6 anos. Coincidentemente, eu vim aqui pela Luísa Lucena, então a gente estudou junto na faculdade. Então, a gente praticamente se formou junto. Sim. Né? Então, tem esse mesmo período. Sim, 6 anos. E como é que você começou? Você sempre quis advogar? Não. Com 15 anos, eu passei no meu primeiro concurso de jovem aprendiz na Sabesp, aqui em São Paulo. Então, eu tenho uma família de concurseiro. Então, o que meus pais queriam pra mim era concurso público, obviamente. Era o sinal de sucesso, seria passar no concurso. Exato. E você entrou no direito pra fazer concurso? Pra fazer concurso. Pra Aquele magistratura. famoso abre um leque de oportunidades, né? Exatamente. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazendo a faculdade, fui desenvolvendo, vendo novas áreas, vendo o que tinha no direito efetivamente, né, saindo somente da área de concurso. Durante a faculdade eu passei em um outro concurso, também na Sabesp, na área do direito. Pressão familiar? Isso, diária. E aí, terminando a faculdade, eu falei, e agora? Quando eu fiz o meu TCC, eu voltei para a área internacional, sequestro internacional de crianças. Então, eu já estava voltada, começando a ter um olho para o direito internacional dentro da faculdade. E eu falei, eu quero advogar, quero tentar advogar. Foi quando eu falei para minha família e não fui muito aceita. Não foi muito bem visto. Não. Mas eu falei, eu vou tentar. Aí comecei a mandar currículo, comecei em escritório, trabalhando. Trabalhou em escritório? Trabalhei em escritório. E depois disso, uns anos depois, foi 2019, não estava gostando do ritmo de escritório, para mim não fazia sentido trabalhar daquela forma, não tinha autonomia de pensamento, acho que isso é muito importante. A caneta, né? Isso. E aí, uns amigos de faculdade entraram em contato, a gente começou a conversar, vamos abrir um escritório de advocacia? Presta bem atenção que é um escritório de advocacia, não é uma empresa. Exato. Então, a gente abriu um escritório de advocacia em 2019, eu, minha sócia, e um outro amigo nosso, que não é mais nosso sócio. A Vivi. Isso, a Vivi. E o ex-sócio é ex-amigo? Ou... Ex-amigo. Sempre essa, né? É sempre essa. Você que tá ouvindo esse podcast aqui, não se estranhe, cara. O que acontece com você, acontece com todo mundo. Sempre tem uma sociedade que não dá certo e termina amizade, termina tudo. Exatamente. É triste, mas acontece. É verdade. Né? A gente passa por isso. E aí, o que aconteceu? Quando a gente montou o escritório físico em 2019, lembrando que eram 6 meses antes de estourar a pandemia, então a gente montou todo o escritório para fechar ele em março. E montou toda a estrutura? Isso, tudo. Sim. Espaço físico, compramos móveis. Aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo. E aí, abrimos. E todo mundo queria ter retorno, mas a gente já sabia que não era. Só que, como que a gente vai fazer? Então a gente tem que começar a participar de comissão da OAB, a gente tem que começar a ter contato com o pessoal da OAB para trazer mais cliente, distribuir cartão na rua, fazer todo aquele... Que todo mundo faz. Escritório de advocacia. Sim, aquele padrão, né? Que talvez quem tá ouvindo aqui também faça e não teve resultado. Exatamente. Se você fizer o que todo mundo tá fazendo, você vai ter o resultado que todo mundo tá tendo. Exato.
Exatamente. E aí, o que que aconteceu? Em 2020 começaram a vir as dificuldades, o escritório ainda estava novo, ainda não tinha uma cartela de clientes, porque todo mundo saiu de escritório para montar escritório. Aham. Então, a gente estava crescendo por conta própria. Não deu o retorno que esse nosso sócio queria, almejava. Uhum. E aí, ele resolveu sair. E ficou eu e a Vivi. Uhum. Quando a gente ficou, a gente falou assim, e agora? A gente mantém a sociedade e volta a trabalhar para o escritório. Uhum. E aí foram acontecendo as coisas. A gente falou, não, vamos respirar, porque a gente já tem cliente para dar responsabilidade aqui e dar retorno. A gente precisa resolver isso aqui primeiro. E vivendo um dia de cada vez, a gente Fazia começou... de todas as áreas? Tudo. Tudo. Escritório de advocacia padrão mesmo. É, aquele de que na porta tá lá, escritório de advocacia. Só faltava Aham. isso, ter na Sim, porta. Sim. Civil, E- trabalhista, é, família, consumidor. Sim. Exatamente. Mete um depende na reunião e depois estuda, E depois estuda. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Diariamente, a gente foi se desenvolvendo. Eram Na só vocês época- duas nessa época. Isso. Vocês faziam tudo. Tudo. Uhum. Aí, a gente montou sociedade. Então, a gente fez alteração na OAB de Aham. sociedade, fez todo aquele trâmite, Tudo certinho. tudo certinho. E aí, o que que aconteceu? Quando a gente começou a desenvolver lá no escritório, eu já tinha uma parte de conhecimento em inglês, eu fazia aula, tudo. E aí, eu tinha um professor meu, que é imigrante, hoje ele é um grande amigo, continua sendo meu professor, me ajuda muito diariamente. Uhum. E aí, ele falou assim, se você que quer sair do país, pensa em trabalhar fora, por que que você não trabalha com imigração? Uhum. Aí eu falei, imigração, mas eu não conheço ninguém que quer ir para Portugal, eu não conheço ninguém que quer ir para os Estados Unidos, como que eu vou começar uma área que eu não sei a lei de fora, Aham. né? Aí ele falou, por que que você não pensa nas pessoas que estão aqui e querem vir para o Brasil? Aí eu falei, tá bom, acho interessante, mas não conheço nada, não tive na faculdade. Uhum. Internacional não tem imigração para Exato. quem está vindo para o Brasil. Não existe isso. E aí, o que que aconteceu? Ele falou, ele começou a me passar cliente e eu estudava, tentava entender, porque é tudo por conta própria, não tem um curso de imigração para o Brasil. Você pode dar um Google, você não acha nada voltado especificamente para isso. E eu comecei a fazer esse trabalho de estudo nessa área. Só que era algo assim, meu escritório eu queria que tivesse vários judiciais e a imigração estava lá no fundo. Uhum. Era mais Só- uma coisa. Só mais uma coisa dentro do escritório. E aí foi desenvolvendo. Quando a gente falou, a gente precisa ir para o digital. Pandemia, a gente porta fechada, eu preciso fazer alguma coisa. Como é que o estrangeiro vai passar na minha porta? Como que ele vai passar na minha porta? E a gente tinha um lado de direito de família também muito forte dentro do escritório. Uhum. E aí a gente conheceu o SAF, Uhum. né? Pela Luísa Lucena, que trouxe, ela fazia bastante divulgação e a gente, será que isso vai acontecer mesmo? Será que é certo? Será que dá certo? Exato. Aí a gente chamou a Lu na época, falou, Lu, o que que você acha? A gente faz, não faz, a gente investe? Porque assim, tá tudo investindo. A gente abriu o escritório, fechou o escritório, tá no online, mas não tá, Sim. né? A gente investe de novo em tese no escuro, porque a gente não conhecia o ecossistema ainda. Sim. Aí a gente falou, vamos, a gente precisa fazer alguma coisa, a Que gente turma que vocês precisa entraram? mudar. Na T6, T6. em Curitiba. Aham. E aí a gente fomos. E eu ganhei o evento em Curitiba. E por coincidência, acho que se eu não tivesse no evento, também Não ia ter continuado. Exato. Sim. Tudo, eu acho que tudo tem um propósito de Sim. acontecer. E aí a gente fez o curso, e aí a gente viu que a gente fez tudo errado. Uhum. Tudo. O escritório tava escritório de advocacia, a gente não tinha uma empresa. Exato. Aí eu falei, agora a gente vai ter que montar uma empresa para depois começar o digital, estruturar tudo certinho pra gente fazer funcionar. Como é que foi esse momento de transição, né? De entender que, porra, eu preciso me tornar uma empresária, mesmo queria fazer concurso público, depois abriu, trabalhou num escritório que eu imagino que não era um escritório muito empreendedor, trabalhou no Rechaçado escritório. pela família. A família não queria que você abrisse um escritório e você abriu um escritório tradicionalzão. Como que foi essa virada de chave para começar a entender que você precisava se tornar uma empresária do direito? Eu não estava me encontrando dentro do escritório. Eu falava, não é isso que eu quero fazer. Eu não quero ficar presa aqui, só vendo o processo, resolvendo o problema do cliente, mas não tendo
a solução efetiva vem naquele cliente feliz. Aham. Tendo aquele propósito, eu resolvi a vida desse cliente de uma forma efetiva e eu tô conseguindo viver. Sim. Eu não via isso no escritório. E assim, era muita dificuldade de, como que eu vou mexer com contabilidade? Como que eu vou mexer com financeiro? Sim. Isso a gente não tem essa estrutura nenhuma, até entrar na mentoria e começar a ver que tem como ser resolvido, né? Sim. Você tem como trilhar. E durante a mentoria foi que a gente fez a mudança de pensamento. Depois da mentoria, a gente foi executando toda a mudança de pensamento e vem executando. Então, é um trabalho extremamente diário. Exatamente. É uma mudança, assim, que nem a gente fala, não é de um dia para o outro. Pode acontecer com muita gente de um dia para o outro, mas paulatinamente. Você muda isso aqui, vai mudando outra coisa, vai focando. Quando a gente tem um sócio que está no mesmo pensamento que a gente, que é o caso da Vivi, a gente conseguiu se conciliar nos pensamentos e conseguir progredir junto. Isso é muito importante. Então, assim, a rede de apoio que o ecossistema fornece para nós, porque, assim, diariamente minha mãe falava assim, mas não é melhor você ver esse concurso aqui? Abriu vaga para escrevente do TJ. Abriu vaga para esse concurso. Você não Sim. quer prestar? Eu falei, mãe, nesse momento eu vou focar no escritório. E assim, ter o posicionamento de falar, não, é isso aqui, eu não vou desistir enquanto eu não tiver certeza que não deu certo mesmo. Eu falar, eu tentei de tudo e não consegui. Exato. E eu ainda não tentei, e eu tô conseguindo. Então Então já tá assim, dando certo. já tá dando certo, graças a Deus. E aí foi essa virada de chave, ela aconteceu durante a mentoria. Por que você acha? Pelas informações que você teve acesso lá dentro, pelas pessoas que você começou a se relacionar? Você falou que o evento de Curitiba foi importante. Por quê? Pela ambiência. As pessoas, Eu acho que isso é o segredo do sucesso e da sua mudança de pensamento. São as pessoas com quem você se conecta, a forma como elas pensam. Exato. E eu acho que uma coisa que você fala bastante são os insights que a gente pode ter dentro dessa ambiência. Então, durante esse ano eu tive vários insights com o Nassif. Hoje eu tenho tido muito contato com o Defeso, que vem me ajudando a fazer isso, a fazer bastante estruturação lá no escritório. E são pessoas que estão com esse mindset diferente do comum. Do padrão de advogado, né? Exato. Sim. E isso faz toda a diferença. E sua sócia tem essa mesma ideia, Vivi? Mesmo Tem. pensamento? Isso foi muito importante nesse alinhamento? O outro sócio tinha essa visão, não tinha? Como é que foi essa questão societária sua, essa trajetória societária? Então, ele tinha aquele mindset de funcionário. Aham. Então, às vezes a gente tinha que fazer alguma coisa, era necessário que os 3 estivessem juntos fazendo para que fosse executado. E uma empresa não é assim. Você faz aqui, precisa fazer aqui, eu resolvo aqui e todo mundo vai resolvendo cada um a sua parte. Exato. Só que ele queria retorno rápido do escritório. Eu preciso pagar minhas contas, eu preciso resolver, mas também não sei como executar de uma forma. Foi onde a gente teve que interromper. Sim. E aí a Vivi não. A Vivi tem esse mesmo pensamento de crescimento. Então, a gente conciliou muito bem. A gente tem um perfil totalmente diferente. Então, eu sou um complementar. um perfil complementar. Então, ela é mais operacional, eu sou mais comercial, comunicativa. Então, encaixou perfeitamente nesse nosso projeto de negócio. E é o que vem funcionando. Então, ela trabalha bastante no nosso operacional e eu fico voltada no comercial do escritório. Isso é uma coisa que o advogado precisa entender, né? Geralmente as pessoas saem da faculdade de Direito e eles querem abrir sociedade com um amigo que pensa exatamente igual a você e que faz exatamente as mesmas coisas que você. Gosta a da mesma coisa, música. exatamente igual. Cara, você precisa de alguém complementar. Pô, se você é um cara mais comercial, você gosta mais de sair, de falar, de relacionar, de trazer cliente pra dentro do escritório. Negociar, né? De negociar. Tem gente que não gosta disso, Exato. né? De falar de preço. Você precisa de ter um sócio que vai te amparar na parte técnica. Porque se os dois são bons de vender, quem é bom de entregar? Você vai deixar na mão só de funcionário? Pode ser uma saída, mas será que é a mais vantajosa? No meu entender, o melhor formato que existe é o de vocês. É ter uma sócia que é muito mais comunicativa, que vai pra rua, que faz o negócio acontecer, que relaciona, que traz cliente, e ter outra que te dá o background técnico.
né? Exatamente. Mas é interessante porque quando a gente sai da faculdade, para quem é martelo, tudo é prego, né? E a gente tem essa ideia de que para advogar você só precisa saber o direito e tá tudo certo, né? E à medida que você vai explorando a sua verve administrativa e empresarial, você entende que entender o direito é uma parte de um tripé, assim, porque todo mundo tem muitos talentos. E o direito é só uma parte. Às vezes o cara vai ser bom de administração, de gestão de pessoas, de venda, de negociação. E aí, enquanto o advogado estiver preso nessa ideia de que, como é a percepção, eu gosto só do direito, possivelmente você pode dar uma sorte muito grande de achar alguém que está disposto a bancar você só querer fazer a petição ou só a peça, e dá certo, mas você precisa partir da premissa de que você precisa reconhecer que o seu talento não é o melhor. Porque tem, via de regra também, quando a gente tem o intelectual dentro da sociedade, ele sempre tem uma tendência a achar que, mas eu sou o cara das teses. Sim. Fala, beleza, você vai vender pra quem? Sem cliente, o que adianta essa sua tese? E aí é interessante que você se torna empresário quando você percebe que o direito é uma parte de um negócio que precisa de outras características, de outra expertise. E o que eu acho que mata a advocacia no Brasil é o cara ficar preso nisso. É essa teimosia de achar que o direito vai resolver, né? Só que você precisa montar uma estrutura em volta de um produto para entregar aquele produto. Não adianta você ser o melhor cara do mundo. Exato. Se você não está comunicando com ninguém, se o cliente não sabe que você é bom, se você não consegue organizar prazo, se você só vai conseguir fazer uma vez por mês isso. Exatamente. A ideia aqui é ter essa humildade de saber, puxa, eu não sei. E eu não sei o que eu não sei. E eu acho que é isso que mata muito das pessoas que têm uma certa antipatia por mentoria, por fraternidade. É falar assim, isso aí é menor, né? Isso aí é menor, eu sou bom né? demais, Exatamente. eu já sei tudo. Eu não preciso, imagina, o cara vai ficar me ensinando... Advogar? Não, é advocacia mercantil, né? Vai mercantilizar a advocacia. Sim, não faz sentido. Exatamente. E assim, o diferencial é, eu vou aprender a fazer proposta. Não, é só eu falar os honorários que o cliente vai receber. Não é assim. Se você não entrega, que nem você fala, valor, Exato. sua proposta não vale de nada. Exatamente. O valor que você vai entregar no seu serviço tá na hora que o seu comercial tá lá dando atenção. Senão você tá entregando só preço, né? Preço. Você tá falando só um número. E aí, um número seco não convence cliente nenhum, né? Nem um pouco. Tá aí uma pauta boa pra gente falar. Nessa trajetória sua, né? Que chave virou pra você entender que precisa agregar valor e como que você faz isso? Como que é agregar valor para um cliente? A gente está falando aqui agora, um pouquinho antes de entrar no ar, você está falando, poxa, eu quero oferecer tudo para o meu cliente. Então eu quero oferecer, né? Eu criei um produto e eu quero oferecer tudo que ele precisa. Então eu ofereço, vou deixar você falar, mas eu ofereço o casamento, eu ofereço a regularização dele aqui, eu ofereço um negócio, a estrutura para o negócio dele. Como que foi isso? Né? O que é agregar valor para você e para o cliente? Então, quando eu fiz essa mudança, que eu vi que a imigração, né, a área de imigração, ela era muito maior e poderia me ofertar um produto muito melhor para oferecer com um propósito efetivo para o meu cliente, e eu entendi qual que era o propósito do negócio da imigração, aí eu falei, eu vou criar esse produto. O que é a imigração que eu faço? Eu faço a imigração de quem está vindo para o Brasil. Qualquer nacionalidade? Todas. Uhum. Cada uma tem a sua especificidade. Então, por exemplo, o cliente vem para cá porque ele quer fazer um casamento, que era o que a gente estava conversando. Então, mas ele não sabe nem por onde começar, ele não sabe como funciona casamento, normalmente... Não tem a noiva. Não tem... Tá aí o produto. No caso, eles vêm, aí eles já se conheceram, querem firmar o relacionamento. E aí, para mim, eu tava vendo o problema que o cliente me trazia e eu só oferecia, por exemplo, não, eu te regularizo aqui. Tá, mas cadê a documentação? Uhum. Como que ele vai fornecer vai ter essa documentação? E aí eu olhei para o meu produto de uma forma diferente. Então eu falei, se eu quiser esse cliente efetivo, senão ele vai voltar daqui só um ano, porque ele vai ter um baita de um trabalho para fazer casamento em cartório. Às vezes ele não fala português. Sim. Às vezes ele não sabe se comunicar aqui. O imigrante é muito difícil ter acesso, né, aos órgãos públicos. Eu falo assim, se você não sabe o que é imigração, passa na porta da Polícia Federal na Lapa.
8 horas da manhã você vai ver a fila que tá lá de gente. Uhum. E eles não dão o mínimo de acesso. Então, assim, o que eu faço? Para o cliente não ter esse problema, para o cliente ter a segurança que ele vai conseguir ter a residência dele aqui, eu falo. Desde do princípio, se você não estiver no Brasil, a gente faz o visto Pra você poder vir. até você retirar o seu documento. Então, eu faço o casamento, se for necessário, dependendo do tipo da residência, do visto que a gente vai aplicar. Eu monto o casamento, eu faço acompanhamento em cartório. Então, eu montei uma operação em que eu faço tudo para o cliente. Entrega tudo pra ele, pronto. Pronto, ele chega e vive no Brasil. Isso é muito legal. Eu vou comentar uma história particular aqui que eu acho que traduz muito essa ideia por trás. Eu precisava entrar no banco há um tempo atrás, tinha que fazer um TED de um cliente de 4 milhões. Aí, eu tava com notebook, porque eu sempre entro com notebook. E o cara, segurança, não me deixou entrar, porque eu tava com notebook. E aí, fiz aquele escarcelo, tirei a roupa, mostrei, não tenho nada, né? E não me deixou entrar com notebook. Aí veio o gerente, chamei o gerente deixou eu entrar. E aí eu fiquei pensando, né? O advogado, ele pode escolher ser o segurança ou ser o gerente. O segurança do banco entende que o trabalho dele é não deixar metal dentro do banco. Esse é o trabalho dele. Sim. Não deixar metal entrar dentro do banco. O gerente entende que o trabalho dele é garantir a segurança das pessoas e o conforto de quem vai usar o banco. E aí essa é a diferença. Quando o advogado, via de regra, quando ele está muito focado naquilo e fazer a petição, ele é o segurança. Ele fala, eu preciso entregar a petição. Se você vira essa chave, eu achei muito legal que você virou, que você começou a olhar e falou, eu não vou fazer isso aqui para o cliente, eu vou resolver o problema do cliente. O que o cliente quer? O cliente não quer o casamento, o cliente não quer a visita à Polícia Federal, o cliente quer viver no Brasil regularizado. Exatamente. O que envolve isso? E aí ele está disposto, se você oferece valor, preço não é um problema. Exatamente. O que muda o jogo do advogado é entender que você não trabalha para você trabalha para o cliente. E isso parece uma coisa óbvia, mas não é. Qual que é a diferença? Quando você trabalha para você quer cumprir o prazo, fazer a ação, talvez até ter êxito naquela ação. Fiz minha parte. Fiz minha parte e tá tudo bem. Agora, quando você entende que você trabalha para o cliente, você quer resolver o problema do cliente. Muitas vezes vai passar por ganhar uma ação, fazer uma petição. É uma parte. Na maioria das vezes, talvez tenha essa parte, né, no seu processo. Mas é mais do que isso. O que o cliente espera? O cliente, ele quer morar no Brasil, ter um negócio aqui e viver bem. Ele quer tudo pronto. E se ele conseguir isso na mesma pessoa, que ótimo. Ele vai fechar com você. E o produto que você vende, que eu acho interessante também, que é a transformação emocional, é segurança. Porque se o cara tá contratando um especialista, ele sente segurança. Deixa comigo. Exato. Eu vou resolver. E se não conseguir resolver, a gente vai conversar. Porque o que muita gente não entende? Eu vejo, às vezes, o pessoal que trabalha na área que eu atuo fica bravo com o cliente, né? Porque o cliente não me falou isso. Eu falo, cara, o problema número 0 é o seu cliente não sabe o que ele não sabe. Exatamente. Então, o seu trabalho é explicar para ele o seu trabalho enquanto advogado para oferecer um valor efetivo, para poder cobrar de fato por esse valor, é falar, nesse tipo de situação, que tipo de problema costuma acontecer? O que o cliente costuma esquecer de avisar? Que tipo de documentação ele vai precisar desde o princípio? E quando você é especialista, você oferece essa segurança para o cliente, isso não tem preço, né? Exatamente, porque assim, o que vem pra mim, eu quero a residência. Às vezes tem um acordo de residência, é simples de fazer. Tem certidão de nascimento? O senhor veio com a sua certidão de nascimento pra cá? Não. Já travou. Sim. Já travou todo o procedimento. Aí o que eu faço? Eu já vou na nacionalidade dele, vejo onde está o consulado, onde eu posso oferecer o serviço para fazer a assessoria da documentação dele no país dele e resolvo a vida com a parte da residência aqui. CPF. Manda um imigrante fazer um CPF. Não tem como, não consegue. Uma carteira de trabalho. Sim. De muita gente chega e fala, eu não consigo trabalhar porque eu não tenho carteira de trabalho. Eles não sabem nem por onde começar. Sim. Entendeu? Porque é outro país. Imagina nós saindo do Brasil e indo para um outro lugar. Sim. Você teria mais segurança se você fizesse com alguém que sabe? Que fala a sua língua. Imagina para o imigrante, ele chega no Brasil, a pessoa fala assim, qual é o seu documento? Dá o documento, ele dá o RG. Fala, não, é outro. Tem outro? Tem a CNH, tem o CPF, tem o passaporte, tem a certidão de nascimento. Por que tem tudo isso, né? Exato. É navegar uma burocracia que às vezes é tão básico para a gente elementar, mas, de novo, isso se aplica a todas as áreas, né? O seu cliente
precisa ser Exato. educado e conscientizado, né? Sim. Exatamente, que é o mínimo. E é colocar o cliente, mais uma vez falando isso, né? É colocar o cliente no centro e várias soluções jurídicas que você possa oferecer ao redor do seu cliente. Muitas vezes isso vai ser inimigo de, eu só faço tal área, eu só faço isso, eu só faço aquilo. Por quê? Porque talvez algumas vezes o seu cliente vai precisar de uma interdisciplinariedade. Né? Ele vai precisar de várias coisas. Então tem hora que ele vai precisar de um serviço administrativo de cartório, tem hora que ele vai precisar de alguma coisa de direito internacional. Talvez ele possa ter tido um problema de repercussão criminal aqui, e isso você pode linkar com um parceiro. Então, mais uma vez, é você colocar o cliente no centro e analisar tudo em volta que você pode oferecer para ele. Exatamente. E, Carol, você falou uma coisa antes da gente entrar aqui também que eu achei bem interessante, que é, você saiu do 0 pro 1, você estava na faculdade, aí você foi trabalhar no escritório, do 0 pro 1, aí do 1 pro 2 você resolveu abrir um escritório de advocacia. Aí você foi do 2 pro 10, você tem uma empresa. E aí você contou uma coisa que pra mim é ir do 10 pro 100, que é, depois que você passou a oferecer um produto, você virou uma referência, e aí acabou que surgem matérias ou questões que você não atende a princípio, mas que são correlatas e você indica, né? Ou seja, Exatamente. você virou um hub de negócios do imigrante, de quem vai ou de quem vem. Exatamente, porque o que aconteceu? Quem é a Carol? A Carol é a que cuida de imigração. Então, assim, mencionar imigração lá na Frate, coloca o meu nome. Carol. E a pessoa me chama. Tem gente que às vezes nem menciona, nem pergunta lá na Frate, já me chama direto. Carol, você resolve isso? Aí eu falava, o que eu vou fazer agora? Aí eu respirei e falei, não, eu tenho gente para resolver. E aí eu comecei a criar conexão. Então, eu criei conexão com quem faz cidadania italiana, com quem faz imigração para Portugal, com quem faz imigração para os Estados Unidos, e fui criando uma operação em que eu trabalho com imigração. A minha linha de contatos hoje, no meu Instagram, já me procura. Você faz imigração para fora também? Uhum. Eu faço. Dentro do meu meio. O meu cliente, ele é de fora, tá aqui resolvendo o problema dele. Eu quero a cidadania para os Estados Unidos para minha esposa. Você consegue resolver? Consigo. Sim. Entendeu? Então, assim, ele abre um leque de oportunidades. Sim. Essa semana também. O cliente é colombiano, veio para cá, tá se instalando. Doutora, você é a porta de entrada, né? Então, a imigração é a porta de entrada da pessoa no Brasil. Literalmente. Literalmente. E aí, o que ela fala? Eu senti confiança em você. Então, ela não vai falar transparentemente, assim, pra você, mas você sente que ela tá segura ao seu lado. Aí, ela chega e fala pra você, então, agora que a gente já resolveu a minha documentação, eu tô pensando em montar um negócio. Eu vou falar não pro cliente? Exatamente. Não, eu vou chamar na fraternidade. Vai linkar com o parceiro. Com a pessoa que monta empresa, fazendo o que precisa para esse cliente resolver. Sim. E ele vai estar sempre ligado a mim. Sim, exatamente. É mais uma forma de você estimular o LTV do seu cliente. Para quem tá ouvindo e não sabe o que é LTV é isso aqui, ó. É o iPhone. Cara, esse aqui é um iPhone 14 Pro Max, mas eu já tive o 13, o 12, o 11, o X, o 8, o 7, por aí vai, até o 3GS, que foi o meu primeiro. Você lembra, Velar? Do 3GS? Tinha uma capinha... Eu tava lá assistindo quando o Steve Jobs mostrou 3 produtos, falou que ia anunciar 3 produtos e era um só. Tá vendo? Eu sou velho assim, sabe? Era o 2G na época, o seu. Então, isso é o LTV, é o quê? Fazer com que o seu cliente compre sempre de você. Né? A Apple, por exemplo, é um grande exemplo disso. Eu tenho iPhone, eu tenho AirPod, eu tenho Apple Watch, eu tenho MacBook, iPad, tudo da Apple. Quando você, como advogado, entende que é possível fazer isso na advocacia também, cara, te abre um leque, e aí, evidentemente, você vai precisar de gente boa para fazer isso, e você não vai encontrar essas pessoas, via de regra, lá na comissão que você participa, num congresso internacional, não sei o que, intergaláctico, que existe direito. Você vai encontrar onde? Em grupos onde as pessoas estão fazendo isso, fazendo empreendedorismo no direito. Né? E assim, esse start eu só pude ter dentro do ecossistema. Essa parte do LTV, principalmente, ficou na minha cabeça com aquela palestra do Laje, no último evento. Então, Sim, e um foi abraço, na época Guilherme que eu estava tendo a mudança de chave, mudando para a imigração. O Fábio Ribeiro também, eu fiz a mentoria dele. Hoje eu monto as minhas campanhas, que eu estava falando pro Avelar. Eu não tinha um parâmetro
para falar como eu vou montar minha campanha dentro Google do Ads. digital, sendo que eu não tenho nenhum advogado que faça a mesma coisa que eu conheça, Sim. para me inspirar ou para ver como que eu vou fazer. Então eu falei, eu vou lá, vou aprender como que faz para eu conseguir aprender como que se roda uma campanha de imigração. O Tim Ferriss fala uma coisa muito legal. Ele fala, se você escolhe uma área, sempre vai ter concorrência. Se você cria uma área, você não tem concorrência. Se você cria um produto que é único, que é desenhado de acordo com o seu conhecimento, com quem você tem contato, você não tem concorrência. Não tem concorrência. Quem que vai fazer a imigração do fazendeiro? Ou o cara sabe fazer fazenda, ou o cara sabe fazer a imigração. Exato. Não tem concorrência. Por exemplo, só para bater nisso, que é... Eu ouvi vocês dois falando da palavra leque, que abre um leque. Como eu enxergo? Eu enxergo isso mais ou menos como se fosse, eu sei que é uma palavra feia, mas eu vou corrigir, tá? Uma pirâmide. Como que funciona? Eu comecei trabalhando, quando eu tinha 13, 14 anos, eu trabalhava com programação, mexia com computador. Aí depois eu fui pro direito, aí eu caí de paraquedas no propriedade intelectual. E depois da propriedade intelectual, eu comecei a mexer com internet, e aí eu entendi de tecnologia, internet e direito autoral. Você vai ter profissional dos três, você não vai ter ninguém que tem os três. Aí você acaba adquirindo um know-how muito específico. E quando você falou de juntar os produtos, a questão da pirâmide é a seguinte. Quando você foca em uma coisa só, invariavelmente você vai esbarrando em casos mais complexos, o que acaba, de certa forma, expandindo a sua base de conhecimento. Então, o que acontece? Por que é interessante você focar numa área, numa intersecção de áreas, mas se focar? Porque quanto mais você vai fazendo, imagina que a sua pirâmide vai ficando maior. Na ponta da pirâmide tem um conhecimento que só você tem. É muito único, você pode cobrar caro. Só que o seu escritório, a sua empresa, os seus contatos, o seu ecossistema estão nessa base da pirâmide. Exatamente. E aqui você pode monetizar a base da pirâmide. Com outros produtos, com outros serviços, com parcerias. Mas é essencial que você construa essa pirâmide, que você seja bom naquilo que você faz. Que você entregue valor. Por quê? Porque as pessoas vão querer se associar a você, os clientes vão te procurar. Então, a construção de uma pirâmide vem disso também. De resolver, criar soluções e de aprofundar cada vez mais o nível de conhecimento. Exatamente, porque nesse meio que eu faço, o que a gente vê de concorrência? Despachante. O que despachante faz? Ele realiza o serviço... Acordo no Detran. O serviço burocrático ali, só que ele nem vai olhar se sua documentação vai estar ok ou não. Vai carimbar, né? Vai carimbar e vai te levar lá na Polícia Federal e resolve. Se não der certo... Mais uma diligência que ele vai cobrar, né? Aí o cliente vem para mim como? Então, já não deu certo, já paguei uma nota para um despachante, preciso resolver. Sim. E aí você analisa tudo e, de fato, entrega a solução para o cliente. Carol, uma pauta que eu queria conversar com você, saber o que você pensa sobre, é o seguinte. Muito se fala em persistência. Então, por esse lado, você deveria ter continuado na família, persistindo, etc e tal. Mas a gente não pode fechar os olhos também para umas oportunidades que, de fato, vão ser interessantes fazer essa transição. Por que você fez a transição, está fazendo essa transição, não de largar a família, mas de também ter uma outra área forte dentro do seu escritório, que hoje é a imigração? O que você acha que a galera que está ouvindo isso aqui está pensando? Pô, será que eu troco de área? Será que eu vou para uma área nova? Qual que é a grande diferença entre não deixar de persistir, mas fazer uma transição inteligente? Quando essa transição é inteligente? Quando você descobre o propósito. Quando você descobre o propósito do que você faz, eu acredito que você consegue encontrar o tesouro, né, que é a mina de ouro do seu negócio. Porque assim, quando eu descobri que a transformação que eu causava dentro de um cliente na imigração, diferente de um divórcio no direito de família, eu falei assim, alguma coisa tá diferente. O que eu quero causar é mais felicidade do que efetivamente só um produto em que eu vou fazer uma separação e depois disso. Sim. Como que eu posso resolver a vida? Porque a reconstrução de um direito de família, trabalhar com um produto que você talvez ainda não saiba qual que é o propósito dele, você não vai ter segurança o suficiente para transmitir para o seu cliente. Sim. E você não vai conseguir agregar o valor. Vou fazer um contraponto, porque a gente ouviu de várias pessoas, a gente sempre ouve no podcast essa questão do propósito, né? Sim. E eu, por exemplo, não tenho coração. Eu sou completamente desprovido de emoções.
Mas eu traduzo a questão do propósito, para quem foi igual eu, um pouquinho sociopata, para assimetria de mercado. O que é isso? Quando você tem o mesmo nível de conhecimento em áreas correlatas, mas o seu impacto é muito maior. Então, por exemplo, você tinha um nível de conhecimento que te permitia fazer família e imigração estava ali, porque a pessoa está vindo para cá, ou ela vai casar, ou ela precisa disso. O nível de conhecimento que você tinha, pensando que o seu objetivo era causar transformação, era uma assimetria muito grande. Depois que você viu o processo de divórcio acontecer, você falou, meu, é isso? Ok. Aí quando você faz a imigração, você vê que era uma diferença muito explosiva, né? E um retorno muito rápido. Assim, tem gente que fala, advogado tem que peticionar, advogado tem que ser judicial. Eu sempre tive uma linha de pensamento que eu queria uma área extrajudicial. Não depender da justiça. Não depender, judicializar na última hipótese. Porque se judicializa é um horror, né? Exatamente. É um horror, porque isso é uma coisa para quem trabalha com nicho assim que é fora do mainstream. A gente que é especial, a gente pode falar isso. Via de regra, o advogado da outra parte não sabe nada e o juiz sabe menos ainda, né? Então você fica num pavor de falar, como é que o juiz vai decidir um negócio que ele não teve na faculdade, ele nunca ouviu falar, ele não conhece, ele tá completamente alienado. E tem outra coisa, né? Primeiro que a chance de fazer merda é enorme, e a segunda, que é mais comum, depois eu vejo. Se o cara tem 200 processos que ele conhece e um que ele vai ter que estudar, ou ele vai ter que botar o assessor para estudar, vai deixar por último. Meu amigo, você vai pro fim da fila. Eu falei assim, como eu vou falar pro juiz mandar pro consulado de Porto Príncipe no Haiti autorizar um visto de entrada de um haitiano no Brasil porque tá tendo uma guerra de gangue? Sim. Ele vai falar assim, não é problema meu. Sabe o quê? Vou fazer esse consumidor aqui agora, deixa eu ver essa conta de luz não paga, depois eu vejo isso. Exatamente. Deixa eu ver essa negativação indevida. Depois eu pensei 7 anos aqui. Negociação do bancário, vem cá. Deixa eu ver. Já tem o modelo pronto aí? Sim. Não, mas faz todo sentido isso, porque eu costumo dizer que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Nem 8, nem 80. Você não pode ser muito focado, você tem que ser focado, mas você não pode ser alienado de achar que você tem que morrer agarrado como uma pedra afogado. Então, cara, você tá num nicho que é uma merda, não, mas eu tenho que ter foco, eu tenho que ter persistência. Naturalmente, seu nicho é uma merda. Mas você falou do iPhone, eu achei interessante, né? A questão do LTV. A Apple vendia computador. Depois ela descobriu que ela vendia eletrônico. Exato. É uma ideia de você ir testando, igual você falou, a mina de ouro, você descobrir as assimetrias, você vai descobrir o que seu cliente quer, porque conquistar o cliente é a parte mais difícil. Depois que o cliente está dentro de casa, o que é dentro do meu cliente que eu posso oferecer? Eu costumo sempre dizer isso, as pessoas querem sempre arrumar clientes para os produtos delas. E na verdade ela tem que arrumar produto para os clientes dela. Você quer ver o melhor exemplo disso? O pessoal do digital vai ficar bravo comigo que eu vou contar o grande segredo digital. Sabe como que o cara faz curso? Não todos, né? 95%. Eu não. Não, você não, porque você já tinha desenhado. Sabe como que os caras fazem o curso quando ele tem uma comunidade grande? Ele fala, gente, preparei um curso incrível, maravilhoso, sensacional, tá aqui, tá tudo pronto, tá zerado, a gente vai começar a rodar. Entretanto, todavia... O que você gostaria de ter nesse curso? Preenche esse formulário aqui. Esse formulário. A hora que chega o formulário, pronto. Porque você precisa vender o que seu cliente quer, né? E aí, justamente, não precisa morrer agarrado com a sua área, mas você precisa se dedicar ao que você está fazendo e não perder a oportunidade de explorar possibilidade. O que não significa ficar pulando de galho em galho, né? Exato. E aí, o 8 seria morrer afogado com aquela pedra e o 80 seria sempre testar coisas novas e novas oportunidades e deixar de lado. Igual o esquilo do... olha só, um esquilo, uma área nova. Exato, sempre pega procurando. Pega o seu CRM, né? Pega o seu CRM e faz um formulário para o cliente. Exato. Vê o que ele precisa hoje, qual que é a dificuldade que ele mais tem na vida dele. Você descobre um produto ali dentro. E pensa depois da vírgula, né? Porra, hoje você oferece uma solução X para o seu cliente, beleza. Mas... quem ganha o jogo é quem consegue, além de oferecer uma solução, causar um novo problema. Explico. Parece confuso, mas eu explico. O cara vai... Vou usar o meu exemplo aqui. O cara vai lá no concurso público e ele entra com uma ação para anular uma questão da prova que vai fazer com que ele prossiga no concurso. Então ele vem, contrata a Safra Araújo, eu entro com uma ação e eu consigo fazer com que ele, judicialmente, prossiga no concurso. Beleza, resolvi um problema dele.
só que eu vou causar outro. Por quê? Porque daqui a pouco ele vai ter que fazer a prova física, ele vai ter que fazer o exame psicológico. Então pode ser que esse cara caia lá também, e eu vou vender para ele de novo. Então ganha o jogo quem consegue, além de resolver um problema, além de apontar uma solução, criar um novo problema. É o exemplo, a pessoa que vem pro Brasil, ela, ok, a Carol consegue para ela toda residência regular e etc. Mas e aí? Ele quer abrir um CNPJ. Como é que faz agora? E é legal isso que você falou, porque quando a gente fala criar um problema, você pensa numa coisa negativa, né? Mas eu vou pedir sua licença e vou usar a fraternidade como criar um problema pode ser uma coisa boa, né? Imagina que o cara, ele tem um escritório de advocacia. Aí ele faz o curso. E aí ele passa a ter uma empresa. Aí ele tem um problema. Qual que é o problema dele? Agora ele é um empresário e ele não tem mais nenhum empresário do nível dele. Putz, grila, você criou um problema pra ele, tá sozinho. O que ele faz? Ele entra na fraternidade. Exatamente. Aí ele entra na fraternidade, ele começa a fazer um monte de negócio, ele começa a melhorar muito de vida, ele fala, eu fiquei rico, e agora? Tô com um problema. Não tem amigo rico. Vem cá pra você, tem outro nível aqui, vem pra cá. Exato, vem pra Black. Vem pra Black aqui que você vai resolver seu problema, você vai discutir aqui com outra galera. E é justamente isso, criar um problema não significa necessariamente você tá atrapalhando a pessoa, mas vai falar, eu resolvi isso, você subiu de nível. Nesse nível aqui, a vida é outra, você vai ter outras questões a serem enfrentadas. Exatamente, né? E a imigração, ela tem muito disso. Então, eu já tenho esse planejamento lá, porque eu já faço. Veio pra cá, residência temporária, a princípio. O que ele quer? Eu já sei que ele quer o passaporte brasileiro. Quem não quer um passaporte, só o brasileiro, tá bom? Só o brasileiro não quer. Que tem dispensa de visto em quase 170 países. Sim. Comparado com o Afeganistão, que tem 27, 30 dispensa de vistos. E o melhor do passaporte brasileiro, porque ele é tão quente no mercado negro, não importa a sua cara. A foto que tiver lá, ninguém vai desconfiar. Falar, é brasileiro. É brasileiro. O brasileiro a gente nem tenta entender. Exatamente. Aí a gente transfere. Daqui 2 anos ele vai pedir a residência permanente. Então eu já tenho o meu CRM que vai falar... Esse cliente aqui eu vou chamar daqui 2 anos para renovar o documento dele e transformar em permanente. Como você faz? Você liga para ele e fala, alô, é da Polícia Federal. Brincadeira, mas tá chegando o prazo. Não, então, aí a gente já vai montando. E aí, aí a gente já pergunta, você tem interesse em nacionalidade, em querer o passaporte? Porque a gente já pode fazer uma programação da documentação que você precisa a partir de agora com a residência permanente para fazer o pedido daqui quando cumprir o prazo. Sim. E o cliente já tá com a carteira aberta, né? É o momento, né? Sim, você já entregou o resultado para ele. Né? É o exemplo. Por que você veio para a fraternidade? Porque você entrou na mentoria, lá você viu uma série de coisas, teve uma série de resultados, você veio para a fraternidade, daqui a pouco você vai, não, agora eu quero ir para Black, depois Diamond, Ruby, sei lá, o que a gente foi inventando aí, né, Velar? Mas faz todo sentido, cara. E é muito legal a gente ver essa questão do advogado se tornar um empresário, porque até essa sua transição, ela já é um ato de empreendedorismo. Senão você podia ter ficado lá na advocacia normalzinha, fazendo o que você já fazia, mas não, você entendeu, além do propósito, evidentemente, de te dar prazer de fazer isso, de impactar a vida da pessoa dessa forma, você entendeu que é super promissor. Sim. E é legal isso, né? Porque às vezes a gente fica muito, você tem muito esse advogado que é preso, que é antimercantilista, que não pode isso, não pode aquilo, mas o que a gente assiste na fraternidade todos os dias quanto mais eficiente o cara é em produtizar o que ele faz, em transformar aquilo em um produto eficiente, ele aprende como fazer, aprende como divulgar, mais ele transforma na vida das pessoas. O trabalho que ele vai fazer fica cada vez melhor, né? Sim. O Adam Smith fala que a gente não pode contar com a benevolência do açougueiro ou do padeiro. Você tem que contar com o que ele quer fazer dinheiro. Exato. Ele não acorda às 5 horas da manhã porque eu vou fazer um pãozinho quente hoje pra você. Eu amo, E é muito louco. E porque essas coisas não são separadas, né? Você vê que mesmo quem tá sempre falando de lucro, de produto, de administração, tem propósito, tem envolvido, tem transformação. Sim. É um preconceito meio besta que a gente vê nessa advocacia mais antiga. E antiga não necessariamente de idade, né? Porque eu já sou um senhor... Mas eu sou de uma cabeça um pouquinho mais jovem. E sabe de onde que vem isso? Na hora que você estava falando do cliente que vem até você, eu pensei. A advocacia sempre foi um lugar, um espaço sagrado, como se fosse um templo secreto, que o cara ficava atrás da mesa de mogno, com coleções e coleções de RT falso atrás, recebendo o cliente. Então o cliente ia lá implorar, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso disso. Hoje mudou total. E aí o advogado tem essa ideia de que ele é um sacerdote do direito, dessa religião,
e o cara tem que ir lá prestar homenagens para ele. Só que hoje isso acabou, você tem que correr atrás do cliente, né? Exato. Você tem que correr atrás do cliente. E o cliente tem várias opções, né, cara? É isso, Porque né? com o digital ele procura, ele acha 3. E o digital é espetacular, porque eu acho que isso vale muito no teu caso, vale muito no teu caso também, que quando você faz um bom trabalho, você vai além de esperar o cliente, você passa a conscientizar ele. O cliente parte do seu trabalho como advogado é demonstrar para um possível cliente o problema que ele pode ter, ou o lucro que ele pode ter, ou a solução que ele nem sabia, ele achava que era isso mesmo. Por exemplo, o cara que tem curso pirateado, ele acha que é assim mesmo. Pô, tem processo criminal aí, tem processo judicial, dá para atrapalhar a vida das pessoas. Mas, de novo, é sair da sua posição de advogado, de sacerdote do direito e passar a ser alguém que está promulgando isso, que está buscando as pessoas, que está gritando aos 7 ventos, olha, tá aqui meu produto, tá aqui o que eu faço, tá aqui a minha transformação. Sim, faz total sentido. Exatamente. E assim, nessa questão, o imigrante ele não sabe nada sobre o Brasil. Ele vem aqui, tem gente que chega aqui e fala, eu não precisava de visto, cheguei, tá acabando o meu prazo. O que eu faço agora porque eu quero ficar? Uhum. Então ele não sabe nada. Então você conscientiza do prazo se pode estender, do tipo de residência que ele pode ter. Tem gente que tem a residência e não sabe que residência permanente é possível perder. Só porque está escrito permanente, ele acha que nunca vai perder. Porque ele não foi conscientizado lá atrás. E ele perde. E é uma coisa que ele não vai perguntar, né? Não, é permanente. Se é permanente. Exatamente. Aí depois que perde, você mas você não me falou, mas você não me perguntou, fala, meu amigo, é o seu trabalho me falar, igual pro médico, né? Aí você faz todo o exame lá, tal, no final descobre que você tá morrendo. O que é? Você tá com o negócio do pulmão aqui, eu fumo. Você não falou que fumava? Eu esqueci. Falei, pô, médico, você tinha que perguntar se o cara fuma também, né? Pelo amor de Deus, né? É básico. Sim, exatamente. É a síndrome do expert, né? O que é básico pra gente não é básico pro outro. O óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Carol, show de bola, que legal essa história. Me fala uma coisa, o que você pode deixar de dica? Porque eu quero pegar nessa transição, porque eu acho fantástico isso, cara. O que você pode dar de dica pra quem tá ouvindo isso aqui e que se identificou e falou, porra, eu tô aqui numa área que não tem propósito, talvez a pessoa até ganhe algum dinheiro, mas está longe de ser o que ela queria, e de fato não é o que dá bem-estar para a pessoa. E ela quer trocar de área, mas tem muito medo, às vezes, de fazer isso, ou algum receio, ou enfim, acha que não vai dar certo. Você hoje, como uma pessoa que está fazendo uma transição, não vou nem dizer uma transição, mas uma ampliação das áreas que você atua, o que você pode dizer para essa pessoa que está ouvindo e que se identificou com a sua história aqui? Eu acho que assim, a primeira coisa a se pensar é que desistir não é uma opção. Então, não desista. E além disso, procure dentro do que você já tem de leques, de oportunidades, dentro do seu leque do escritório, da empresa que você está construindo, onde você vai achar um produto que você se identifique realmente. Às vezes ele já está aí e você só não deu a atenção efetiva para ele, entendeu? Então, assim, tem inspirações, a gente tem muita inspiração na Black, tem inspiração em todo lugar lá da fraternidade. Mas procure dentro de você o que vai te motivar efetivamente para fazer acontecer. Porque é uma luta diária, é um teste diário, a gente não acerta a todo momento, mas a gente consegue. É o ato de não desistir. Avelar, o que você diz pro cara que tá nessa encruzilhada? O cara que tá nessa encruzilhada, eu diria o seguinte: qualquer área do direito bem feita dá dinheiro. É importante que você escolha uma área em que você está disposto a passar pelas dificuldades para colher o sucesso. Porque o propósito, ele vai levar a gente até um certo lugar. Você precisa de disciplina para tudo que você for fazer. E para você ter essa disciplina, para conseguir executar o seu propósito, você precisa escolher alguma coisa que, de novo, te motive, que te dê uma direção. Você precisa escolher isso e, de novo, não querer desistir. Mas o que eu diria é, descobre dentro de você o que te move, não só no direito. Eu digo isso para qualquer pessoa. Eu gosto de futebol, tem direito desportivo. Eu gosto de navio, tem direito marítimo. Eu gosto de... eu sou um defensor da justiça, tem consumidor. Descobre qual que é essa fagulha que vai poder fazer com que você atravesse os mares mais revoltos e confie em você. Não acredita que mudar de área vai resolver. O que vai resolver é você se dedicar, colocar seu coração. Eu acredito do fundo da minha alma que qualquer área bem feita, não só como advogado, mas empresarialmente,
dê dinheiro. Show de bola. Carol, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? @segolveiatorres. @segolveiatorres, também tá aqui na descrição do vídeo no YouTube. Isso. E E o no escritório? escritório tem @ggadvogadas e a assessoria @migra.brasil. migra.brasil e GG Advogadas com A no final, advogadas. Isso. Beleza? Avelar, como que as pessoas te encontram, meu querido? As pessoas podem me encontrar por meio de sinais de fumaça, feitos em São Paulo, mas também pelo Instagram, no Gabriel Avelar ADV. É isso aí, também tá aqui na descrição. Tamo junto. Esse foi mais um SafCast para você que assistiu até o final. Não deixe de curtir, compartilhar, é aquilo tudo que vocês já sabem. Se inscrever aí no canal, no Spotify, etc. Beleza? Beijo, tamo junto.